Papo Saudável de hoje. Trouxemos como convidados Neyara, lá de Portugal, que vai falar sobre alimentação intuitiva. Como anda a sua relação com a comida? É uma relação de amor e ódio? E também vamos entrevistar Plínio. Ele é um gestor de saúde e vai nos ensinar a também ter uma relação muito bacana com o marketing médico e para profissionais da área da saúde. Então fiquem ligadinhos, já já estaremos de volta. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável e hoje nós temos um papo bem agradável com o Plínio. E o meu amigo Eudécio, né, vai apresentar essa pessoa assim, super simpática e querida que está aqui para falar com a gente hoje. É isso aí, Rogéria. Na verdade, eu vou hoje compartilhar o Plínio com vocês. O Plínio Tomás, ele se tornou um grande amigo, é um consultor, ele trabalha com consultoria para empresas, consultoria para odontólogos e médicos, né? Dando uma percepção, passando para nós uma visão empresarial do nosso negócio. Então, ele tem uma perspectiva muito interessante. Em outras palavras, eu gosto de brincar com ele é o cara que faz a gente ganhar dinheiro, né? E quem é que não quer ganhar dinheiro? Então, eu resolvi compartilhar com vocês essa figura encantadora, super carismática, né, e especial na minha vida, está gerando transformações, graças a Deus, que é o Plínio Tomás. Seja bem-vindo. Ele é consultor de empresas, né? Ele é cirurgião dentista, mas que há um bom tempo deixou de exercer odontologia para fazer outros cirurgiões dentistas ganhar dinheiro. E eu desconfio que ele anda ganhando um pouquinho mais do que os outros. Que bom que a gente pode estar junto aqui. Foi um prazer quando eu recebi o convite. Bater papo com o Eudécio, que, como eu falei, né, como ele mesmo falou, na verdade, já é um amigo aqui, sempre é muito, muito bom. E aí, conhecendo você agora, Rogéria, também é um prazer, né? Ele já tinha falado muito bem, você vai adorar conhecer a Rogéria, é uma pessoa muito bacana, para cima, ele sempre fala isso, porque eu acompanho o projeto de vocês aqui desde o início, e fico muito honrado em poder ser convidado aqui. Espero ajudar um pouquinho, contribuir aqui com vocês, com um pouquinho daquilo que a gente vem praticando e pensando ao longo dos últimos anos aí. E olha, Rogério, é isso aí, a honra é nossa, né? O Plínio, ele é autor de livros, ele tem um podcast, ele tem cursos de mentoria, cursos de consultoria, tá? E ele adora, né, trabalhar o termo consultório empresa, onde vai nos preparar para transformar a nossa profissão, gerir a nossa profissão como um negócio, né? E eu gostaria de começar o nosso bate-papo, Plínio, você explicando por que esse termo, consultório empresa. Show de bola. Bom, esse termo, na verdade, ele começou lá no início da minha carreira, né? Eu sou dentista, como você falou, me formei, aí em 91 montei o consultório, fui acertando e errando como muita gente faz, aquela coisa toda, e a minha vida acabou me levando meio sem querer para a área administrativa, né? Eu comecei no serviço público e aí gostaram de uma atividade que eu fiz lá, me levaram para um cargo gerencial, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, comecei a estudar, então eu fiz alguns cursos com relação a isso. A primeira coisa que eu fiz foram vários cursos no Sebrae, porque eu estava o dia inteiro ali na prefeitura, então eu precisava entender um pouco mais de como fazer aquela gestão.
E aí o meu consultório, como eu ficava o dia inteiro na prefeitura, passou a ficar como um segundo plano. Eu ia para o consultório no final da tarde, assim, umas 5 horas da tarde para frente, e aos sábados. Mas a minha atividade principal passou a ser ali aquela atividade na prefeitura. Então comecei a fazer vários estudos. Como eu estava ali, eu fiz 2 especializações quase que ao mesmo tempo. Eu não tinha terminado uma quando eu já estava começando a outra. Uma foi saúde pública, que me forçou a pensar no consultório fora das 4 paredes, fora da relação com o paciente, e fiz administração hospitalar, que foi uma surra. Eu acho que a melhor explicação do que foi esse curso foi uma surra, porque nós, da área da saúde, nós não sabemos nada desse assunto pela graduação. Então, cada aula era contabilidade, finanças, gestão de pessoas. Era assim, eu saí de lá assim, inconformado do tamanho da nossa incapacidade de perceber coisas básicas. Para quem entende. E a gente trabalha muito, né, Plínio? Desculpa te interromper, porque assim, a gente trabalha muito de forma intuitiva. Realmente a gente não aprende isso. Então, assim, eu tenho noção do que você falou, que sim, foi uma surra, porque muitos de nós passam a carreira inteira agindo de forma intuitiva. Exato. Então, e é isso, exatamente isso que você falou, Rogéria. E exatamente esse aprendizado que me fez usar nos artigos que eu comecei a escrever na época, né, para a Associação de Dentistas. A minha esposa é médica, ela é pediatra. Então, eu comecei a falar com médicos e com dentistas e com outros amigos de outras áreas da saúde, ao mesmo tempo, falar coisas sobre o que eu chamei de consultório empresa. Eu falava para as pessoas, gente, a chave para virar é entender que o consultório é uma empresa. E toda empresa foi feita para dar lucro. E essa frase, cara, dói muita gente. Fala, não, mas lucro, meu Deus, eu não posso falar. Mas o consultório é uma empresa. Toda empresa foi feita para dar lucro. E o lucro é bom. O lucro é o que gera emprego, paga impostos, faz a economia crescer. É do lucro. Lucro o que é? A diferença entre o que entra e o que sai. Eu não quero que o que entra e sai seja negativo. Não faz sentido, né? Então, lucro, a gente tem medo da palavra, mas lucro é bom. Então, o consultório empresa ele foi feito para gerar um resultado positivo do negócio consultório. Então, eu insisto em dizer que a odontologia e a medicina não é negócio. A medicina não é, mas o consultório sim. O consultório é um negócio. O consultório eu preciso pensar empresarialmente. O termo consultório empresa, que o Décio falou, ele acompanha todos os meus livros, de alguma forma tem lá escrito no nome ou sobrenome do livro, tem esse termo. Por quê? Porque o conceito é esse. A chave é essa. Quando o profissional entende que Quer ver uma comparação que eu faço? Eu vou fazer uma comparação para você, Rogério, porque para o Décio eu já falei, ele já sabe até o que eu vou falar. Eu costumo usar os seguintes exemplos. Um bom cozinheiro. O cara é bom de cozinha. Só porque ele é bom cozinheiro, se ele montar o restaurante, é certeza de sucesso? Não. Ser bom cozinheiro não me torna um bom dono de restaurante. Então, se eu sou um bom pizzaiolo, eu sei fazer pizza. O fato de eu saber fazer bem uma pizza me torna um bom dono de pizzaria? Não. Então, a lógica vale. Então, se eu for me dedicar para ser um bom médico, um bom dentista, isso me torna um bom dono de consultório? Não. Bem grande, não. A habilidade que me torna um bom empresário, dono de consultório, também não me torna um bom médico. São habilidades diferentes. E aí que eu entro, entendeu? Porque quando eu entendo o consultório como uma empresa, eu viro essa chavinha, eu ligo esse botão e falo, tá bom. Eu fiz um investimento e montei um consultório. Portanto, montei um negócio. Portanto, montei uma empresa. E qual é o objetivo deste negócio? Gerar lucro, ou seja, que eu contrate mais pessoas, que eu empregue mais gente, que eu consiga viver dignamente disso, que eu possa fazer uma viagem no restaurante, pagar a escola dos meus filhos, através da diferença entre o que entra e o que sai. E é isso que qualquer pessoa que tem um consultório almeja. Então, é essa virada de chave, que é algo tão simples, mas que faz toda a diferença. Se é um consultório, e se o consultório é uma empresa, ele tem que ter uma conta separada, uma movimentação separada para eu entender se ele está indo bem ou não. Eu preciso ter números e por aí vai. Dá para a gente ficar conversando muito tempo sobre isso. Mas o ponto de virada que o Décio chamou atenção aqui é que o consultório é uma empresa, querendo a gente ou não. Ele pode ser pessoa física, não importa. Conceitualmente é uma empresa. E se eu não entender isso, nada acontece. E nós, como profissionais, né, Rogéria? Sim. Você sai da faculdade com aquela máxima assim, eu quero ser o melhor dentista, o melhor médico que eu puder. Quero ajudar bastante as pessoas, quero fazer os trabalhos mais bonitos, os trabalhos mais estéticos.
quero ser reconhecido, quero meu espaço ao sol, né? Porém, se o dinheiro não entra na proporção que nos mantém essa motivação, num dado momento você vai, peraí, eu consegui trabalhar bem, eu consigo, né, atender bem, tá indo bem, as pessoas gostam, estão a casa cheia, mas cadê o dinheiro, né? Então, essa intuição de que trabalhar bem, de que comprar os melhores equipamentos, montar a melhor clínica, ter o melhor endereço, isso por si só não se sustenta, né? Nós precisamos. Essa paixão tem que estar calçada por dinheiro. Perfeito, assim, porque é assim que funciona a coisa. Não que a motivação maior seja essa, mas essa é a razão de ser do negócio chamado consultório. Porque é através da diferença do dinheiro que entra e o dinheiro que sai, que eu sobrevivo, que eu invisto em mim mesmo e na minha equipe, né? Mas sabe o que eu acho que é o maior problema, é a maior crença limitante que a gente que é da área da saúde tem, de ser considerado como mercenário. Porque quando você usa a palavra consultório e empresa, o que assusta, por exemplo, a minha classe, o médico, é falar assim, opa, empresa, se eu tiver essa visão de empresa, talvez meu paciente se sinta preterido e não se sinta, e a gente passe a ser visto como mercenário. Eu acho que essa crença limitante, ela tem que mudar, porque são, assim, não tem nada a ver, igual você falou, consultório é uma coisa, o médico é outra. E também o medo que a gente tem de investir no marketing. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre marketing em saúde, porque, assim, é muito difícil a visão do médico para o marketing de saúde. Um marketing que mostra sua autoridade, seu conteúdo, sem você cair nesse mimimi que muitas vezes a gente vê e que assusta o profissional da área da saúde. Perfeito, cara, é isso mesmo. Eu vou começar pela primeira parte que você falou, né, crença limitante. A crença limitante está no seguinte, achar que uma coisa é inimiga da outra. Se a pessoa olhar, por exemplo, no meu Instagram e ver as coisas que eu prego, que eu defendo muito, e o Edé sabe bem disso, uma delas é a humanização da saúde. Eu sou um cara que levanta essa bandeira, trabalho com isso. Enfim, é importante você falar isso. Tenho cursos relacionados a esse tipo de coisa, assim, para mostrar para pessoas, para provocar a classe a reumanizar, porque as pessoas estão mecanizando demais, estão colocando muita ênfase no equipamento e menos na pessoa, no ser humano paciente. Enfim, o que eu quero dizer, assim, que é uma crença limitante mesmo, porque as pessoas se equivocam, os colegas se equivocam achando que quando a gente fala que o negócio consultório precisa ser positivo e dar dinheiro e lucro, a gente começa a entrar nesse assunto, parece essa coisa de empresa, parece que isso uma coisa é contra a outra. Não é. Eu devo exercer uma atividade extremamente bem feita, com a qualidade técnica é minha obrigação, não faço nada mais que a minha obrigação de ter um altíssimo nível técnico, e aí eu vou fazer isso para o paciente, dando para ele todo o atendimento, todo o carinho, todo etc. Mas se eu fizer isso como, vamos chamar assim, de doação, então eu não preciso de um negócio chamado consultório, eu vou trabalhar num Médicos Sem Fronteiras. Sim. Entende? Estou falando isso de verdade. Porque, assim, o que significa eu fazer essa coisa sem a remuneração que eu preciso para aquilo, não tem nenhum problema também, mas são coisas diferentes. Então, a gente começa por aí. Então, é uma crença limitante que uma coisa impede a outra. Não impede, elas são bacanas. Aliás, deixa eu fazer até um parênteses aqui. Eu tenho um caso que eu gosto muito, eu não vou saber pronunciar o nome da pessoa, porque ela é da África. Ela é da África... Uganda, ela é de Uganda. E eu já tive o prazer de pegar um vídeo dela e ter autorização, foi um trabalhão para conseguir essa autorização e passar esse vídeo, inclusive, num evento que foi em Goiânia, foi inclusive aí em Goiânia, esse evento. Eu tive a autorização de passar esse vídeo dela. Nesse vídeo, ela conta que a população extremamente pobre ali em Uganda, Uganda? Acho que é Uganda, eu vou confirmar, mas acho que é Uganda. População extremamente pobre, ela queria fazer um serviço para eles. Então, ela inventou um modelo de clínica onde a pessoa teria o atendimento no melhor possível, mais humanizado, mais tudo de bom, sem pagar. E ela conta nesse vídeo, é muito interessante o vídeo, ela conta que ela lutou com isso e faliu algumas vezes, porque o negócio não ia para frente.
Aí ela não ia para frente, falou, o que acontece aqui? Aí alguém falou para ela assim, você esquece que existe um financiamento necessário para que isso aconteça. Então, se você quer realmente que as pessoas tenham acesso ao melhor, à saúde, à humanização, tudo isso, você precisa, falta no seu projeto, encontrar uma forma de viabilizar. E aí a pessoa disse para ela, uma pessoa com quem ela consultou, que ela diz na época lá, ela conta nesse vídeo, ela fala assim, o que falta, o que ela sugeriu foi, comece a cobrar um valor, nem que seja o mínimo, mas comece a cobrar um valor para que aquele valor sustente o projeto. Moral da história, a maior rede de clínicas de assistência à saúde do país inteiro hoje é a rede que ela tem. Ela coordena essa rede de clínicas, onde todo médico é remunerado, toda enfermeira é remunerado, todo mundo é remunerado, e o lucro que dá é totalmente investido para construir nova unidade, remunerar as pessoas e construir nova unidade. Isso é um exemplo de como usar de forma inteligente isso que a gente chamou aqui da crescimento limitante. Porque, sim, uma coisa pode andar junto com a outra, não é impeditivo, muito pelo contrário, ela ajuda, ela cria estímulos novos, etc. Não que o meu objetivo seja, obrigatoriamente, o objetivo não precisa se enriquecer, mas eu não posso ignorar que é uma empresa e a empresa foi feita para ter saldo positivo, senão ela não subsiste. Nenhuma Santa Casa, por exemplo, subsiste se tiver dinheiro de fora entrando, né? Então esse é um ponto central dessa conversa aqui. Aí o outro ponto que você me perguntou, se permite agora então entrar nela, que é do marketing. Rogério, as pessoas falam tanta bobagem do marketing em saúde que eu fico assustado. Assim, fico assustado. Por quê? Está uma onda muito grande hoje em dia de pegar métodos de marketing, técnicas consagradas de marketing que funcionam para você vender determinados produtos e usando a mesma estratégia para vender saúde. E aí tem problemas graves aí acontecendo. Então, o que é o marketing, na verdade? O marketing vem da palavra market, que é entender minha relação de mercado, em inglês, e esse verbo no gerúndio, né, ele dá uma sensação de que é como que eu me insiro num mercado em movimento, como é que eu me insiro da forma contextualizada nesse mercado. Marketing não é, nem nunca foi fazer propaganda. Propaganda é uma ferramenta que o marketing pode usar ou não. E eu gosto de exemplificar, se permite aqui mencionar alguns nomes de empresas e de marcas, eu gosto de dar como exemplo, eu gosto de dar como exemplo, por assim, o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, só para mencionar alguns exemplos bem conhecidos nacionalmente. Esses hospitais, por exemplo, tem departamento de marketing grande, tem estrutura de marketing lá. E aí eu pergunto, já viu alguma propaganda deles? Então, esse é o marketing que eu utilizo e que eu prego. É um marketing que eu vou me inserir no meu mercado de uma forma contextualizada, sem fazer propaganda, sem promoção de nada. Imagina o Einstein fazendo assim, fica internado 3 dias e só pague 2. Promoção, Black Friday. Cara, para com isso. Não é assim que faz. Gente, eu tô adorando essa conversa. Nossa, tá máximo. E tem um pessoal assim, que vai nessa linha, entendeu? Vai nessa linha. Então, com certeza. Tem essa linha e usando na saúde. E aí tá fazendo um estrago. Para si mesmo e para a classe. E assim, ganhar dinheiro trabalhando honestamente nunca foi defeito para ninguém. O que não pode haver nos diálogos é a conversa forçada de dinheiro, né? Introduzir a palavra remuneração no meio de uma conversa de saúde não é uma coisa elegante, né? Não é, porque aí sim parece que o profissional está focado no dinheiro e não tem nada a ver. A gestão é totalmente diferente, né? A partir do momento em que você começa a trabalhar e delega, que é o que está acontecendo comigo hoje, né? Delegando a gestão da clínica para uma outra pessoa, porque eu passei com a clínica praticamente uma vida inteira sem gestão. Foi intuição, paixão e muita hora de e muito suor, né? Muito suor. Muito suor. Praticamente 31 anos ralando aí. E eu não digo que ralando é força de expressão, porque eu amo. Quem me conhece sabe que eu amo de paixão o que eu faço. Então, só porque num dado momento você gostaria de trocar um carro que você não pode, gostaria de fazer um passeio que você não pode,
porque você tem uma estrutura maravilhosa, muito cara, muita gente empregada. Então, precisa-se mudar esse contexto, né? O que é o que nós estamos vivendo hoje, que é o que o Plínio está nos auxiliando, está nos coordenando, essa virada de chave aí de ter uma gestão, né? Ter uma gestão dentro gerir essa minha paixão. Sim. E a coisa vai funcionando, porque, curiosamente, está aumentando ainda mais o fluxo de trabalho que a gente sempre teve, Rogéria. Não, e não é só isso, assim, isso é muito de... importante, né? Mas o profissional da área de saúde, ele tem que saber quanto custa a hora trabalhada dele. Se você perguntar para um profissional da área de saúde, quanto custa a sua hora trabalhada, né? A sua formação inteira, os 10, 12 anos que você ficou aí na faculdade, na sua residência, na sua posse, e hoje, quanto vale a sua hora trabalhada? Será que você... Não é verdade? A gente não sabe disso. E será que hoje o profissional da área da saúde, ele consegue se comunicar com o público dele? Verdadeiro ou falso? O que você acha? Em geral, não. Mas vamos lá. Tem problemas sérios aí nisso que nós estamos falando, né? A questão da gestão, tem uma frase que eu vou falar assim, que é do fundo do meu coração. Eu de verdade, é o que eu mais acredito, é isso que eu acho que é minha missão, é mostrar para as pessoas, para os profissionais de saúde, que gestão liberta. O Décio está falando isso, está vendo isso. Gestão liberta, porque assim, a gente fica às vezes preso em coisas, em frustrações, às vezes com a profissão. Eu conheço um monte de gente que me procura frustrado com a medicina, frustrado com nutrição, fono e fisioterapia, então é inacreditável o quão terrível ficaram essas classes de saúde por conta desses históricos passados mal conduzidos, né? E a odontologia está no mesmo caminho, assim. Quando eu falo gestão liberta, porque gestão é um aprendizado, é um exercício de tomada de decisão. Eu aprender a olhar com uma forma melhor, ter números para isso e começar a aprender a tomar a decisão de qual torneirinho eu abro, qual torneirinho eu fecho. Isso é fazer gestão. Então, isso é um exercício. É uma coisa contínua, não vai acabar nunca, mas quanto mais eu sei disso, mais eu tenho liberdade. Por isso que eu falo que gestão liberta. Sabendo gestão, sabendo tomar a decisão, aprendendo a tomar decisão, eu consigo ter a possibilidade de fazer escolhas. Esse é o ponto, fazer escolhas, inclusive de tempo e da minha própria carreira. Hoje, tem gente que me procura beirando os seus 60 anos de idade e que não consegue, me diz em pânico, que não consegue se aposentar, porque ele não juntou dinheiro, por exemplo, a finanças pessoais, ou ele teve seu problema de origem, e hoje tem uma situação, às vezes com convênios, na maioria dos casos, que a pessoa está tão amarrada com aquela situação que e não consegue mais sair do atendimento. Se ela parar de atender paciente, ela não tem mais sustento. Ela não consegue comparar o que ela tem hoje com o que ela vai ter de aposentadoria. E aí a pessoa fala, não consigo parar. Então, gestão liberta. Cara, se eu consigo ir fazendo isso mais algum tempo, eu vou programando coisas. Então, este entendimento, que para alguns mas eu tenho que saber de número, eu tenho que ver tudo isso, isso é chato, eu gosto da medicina, eu gosto da odontologia. Então, mas tem um outro lado. Você gosta da odontologia, gosta da medicina, então vai ser médico, vai ser dentista, mas não resolve ser empresário, porque a hora que você montou o consultório, você resolveu ser empresário. Você não tem opção. Você tem que saber de gestão de pessoas, de finanças, contabilidade, tributos. Tem que saber dessas coisas, porque senão, se eu não conduzo o meu consultório, quem vai conduzir? Então, uma boa gestão, entender de gestão, que não é tão difícil assim, entender de gestão e começar a tomar essas decisões é libertador. Então, eu acho que é extremamente importante. Por isso que eu digo que é uma bandeira a ser carregada mesmo, né? A ser defendida, para que mais pessoas tenham um olhar aberto para isso, sem preconceitos, né? Sem as crenças limitantes que você mencionou, e por essas exemplo. escolhas que a gente faz, né, que são positivas para nós como profissionais, elas vão reverberar também naquele paciente que está ali na frente. E ele vai se sentir também uma pessoa mais querida, uma pessoa mais acolhida. O olhar do médico, do profissional da área de saúde vai ser mais empático para aquela pessoa. Eu costumo dizer que daí a gente vai curar essa relação que está adoecida entre o profissional da área da saúde e o paciente. Então, se a gente tem essas escolhas como profissional da área da saúde, isso com certeza vai fazer toda a diferença no tratamento desses pacientes,
humanizando, sem sermos considerados como mercenários. Gente, foi um prazer, viu, Plínio? Nossa, que papo bom, viu? Que pena, a gente não tem mais tempo, você vai ter que voltar aqui mais vezes, né, Eudécio? Fico à disposição aqui. Sim, Super agradável cabeça aqui, aí, adorei. viu, Rogéria? Daí, dessa cartola aí tem coelhos, mas tem coelhos. Pra você ter uma ideia, eu passei um ano com ele fazendo consultoria e no final eu falei, não, cara, eu quero mais um ano. Agora que eu conheci o caminho das pedras, agora eu quero que você caminhe junto, né? E tem todo um processo, né? A gente tem que respeitar o processo. E o Plínio faz isso há quantos anos, Plínio? 26 só. 26 anos. Eu comecei adolescente, olha só, cara. Eu era adolescente. O dia que você chegar nos 50, você vai isso, quando eu chegar já lá... vai estar aposentado. Mas é isso. É isso 26 aí. anos fazendo gestão. Imagina o que é, quanto experiência adquirida. Plínio, muitíssimo obrigado por aceitar meu convite, compartilhar, abrir os olhos, né, da comunidade, porque nosso programa ele é aberto a colegas, mas também à sociedade como um todo. Uhum. E o que serve para um, serve para qualquer um, né? É só uma questão de adequar à realidade. Isso é extremamente importante, né? Eu conheço bastante os conceitos hoje e mudou totalmente a minha maneira de ver a minha profissão. Continuo sendo o mesmo dentista que antes, apenas tem um pouco mais de tempo e a casa, graças a Deus, está, né, com Covid, com pandemia, com tudo, muita coisa boa está acontecendo por aqui. Muitíssimo obrigado, Plínio. Eu que agradeço mais uma vez aqui o convite, a oportunidade. Fico à disposição aqui, quando quiserem, né? Estou aqui de volta assim que vocês chamarem. Fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, viu, Plínio? Até a próxima. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta aqui no Papo Saudável. Gente, esse Papo Saudável hoje, nós estamos incrível, porque o nosso convidado Plínio, de São Paulo, e agora a nossa convidada Neyara, de Portugal. Ei, meu amigo, ó, nós estamos... Aguarde Papo Saudável agora internacional. Sim. Entendeu? E está muito gostosa essa experiência. Neyara, seja muito bem-vinda. Temos a oportunidade de estar em diversos locais ao mesmo tempo, né, sem sair de casa. Essa é uma coisa boa que esses novos tempos nos ensinou. E realmente, Neyara, seja muito bem-vinda também. Obrigada. A nossa casa... Certa vez eu escutei um amigo do México, Rogério, ele usou um termo bem comum, né? Mi casa é su casa. Aquele termo, isso há 20 anos atrás, entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. Então, sinta-se em sua casa, Neyara. Obrigada. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Neyara, isso, fala um pouquinho de você, dos nossos telespectadores, entendeu? Conta um pouquinho da sua história, o que você faz. Então, tá. Bom, eu sou Neyara, eu moro aqui em Portugal, em uma cidade perto de Lisboa, chamada Parede, é um bairrozinho de Cascais, na verdade. É que aqui tem freguesia, junta, e eu ainda não estou muito bem familiarizada com isso. Bom, é como se fosse um bairro de Cascais, que é da Grande Lisboa. E eu sou mestranda em Ciências em Emoções. E a minha tese, o meu objeto de estudo é alimentação intuitiva, que é uma abordagem que literalmente mudou a minha vida. Mudou tanto que eu mudei de país. Mudou tanto que permitiu uma mudança imensa, não só na minha vida, mas na vida da minha família. E o que é alimentação intuitiva, que eu sou especialista em alimentação intuitiva, esqueci de falar, é uma abordagem que foi criada por 2 nutricionistas americanas em 1995.
Mas de uns tempos para cá, ela vem ganhando uma proporção assim, imensa, porque os estudos científicos vêm sendo realizados utilizando essa abordagem e verificando imensos benefícios para a saúde física e principalmente para a nossa saúde psicológica e mental e emocional. Então, o que é, enfim, essa alimentação intuitiva? Primeiro, que ela não é uma dieta. Ela é um retorno, ela é uma forma da gente retomar essa autonomia que nós temos ao comer. Então, ao invés da gente se pautar por regras externas para digitar o que vai comer, quando comer, o quanto comer, ficar olhando para o relógio para saber se está na hora de comer, eu estou com fome, mas ainda não está na hora, a gente passa a confiar nos sinais internos do corpo. E isso vai reconectando o corpo, a mente e a nossa habilidade de voltar a comer por essas razões internas. E ela se permeia em 10 princípios. Ela passa primeiro por rejeitar a mentalidade de dieta, que hoje está tão comum, está tão disseminada e faz tão mal para a gente, e vai até a nutrição gentil. Então, ela passa por esses 10 princípios, que ela também vai passar pelo comer por razões físicas e não por razões emocionais. Então, ela trata aquele temido, aquele famigerado comer emocional. Ela passa a fazer a pessoa se movimentar, porque a pessoa começa a gostar de se movimentar e não por ser obrigada a se movimentar, tem um respeito maior ao corpo. Então, as pessoas que praticam a alimentação intuitiva, elas têm melhor autoestima, melhor imagem corporal, menos taxas de comer transtornado, menor efeito sanfona. Assim, realmente é uma mudança de vida, é maravilhoso. E não se sente preso, né, Neyara? Assim, e para facilitar para vocês que estão em casa, olha que exemplo bacana. Se você pegar um bebê, a alimentação do bebê é intuitiva. Ele está com fome, ele chora, ele come, e aí ele tem a fome saciada. Não é verdade? Ele não sabe se ele vai comer às 6, se ele vai comer de 3 em 3 horas, se ele vai fazer a dieta low carb. O bebê tem essa alimentação intuitiva, que a gente perdeu ao longo, né, dessa nossa jornada. Então, por exemplo, situações como frio. Se você sente frio, você põe um casaco. Se você sente calor, você tira, né, a roupa. E por que com a comida a gente perdeu, né, essa intuição, não é, Neyara? Isso, verdade. Outra coisa que eu gosto de brincar também isso daí que a Rogéria está falando, é a consciência interoceptiva, é a capacidade de perceber os sinais que nosso corpo nos dá. Frio é uma consciência, é um sinal do corpo, então você percebe o frio, você percebe também que está com vontade de fazer xixi. E ninguém diz, não, nossa, eu acabei de fazer xixi, não posso. Mas se eu estou com fome e eu comi há 3 horas e não está na dieta prescrita, ou sei lá, não está lá no meu plano alimentar, eu duvido do meu próprio corpo e falo, não, eu não posso comer. E com isso, nós vamos perdendo a capacidade de perceber esses sinais. Isso é ruim para as nossas emoções, porque o que acontece com o cérebro? O cérebro passa a querer sobreviver, né? O nosso cérebro não existe para mais nada do que fazer o nosso corpo funcionar. Então, ele percebe, esse corpo está com fome, mas por que essa pessoa não está colocando comida para dentro? Talvez ela não tenha percebido ainda. Então você percebe que quando você está com fome, parece aquele desenho do Pica-Pau, em que o frango, que tudo vira um frango, a gente tudo pensa em comida. Eu sou desse jeito, eu só penso na comida. Deu aquela vontade de comer, o paciente está ali na frente, eu penso, meu lanche está aqui, eu vou comer. Pois é, porque o nosso corpo funcionando super bem para fazer a gente sobreviver. Ele não sabe que você está de propósito ficando com fome. Ele não sabe que tem comida ali na geladeira, ele não sabe que tem comida ali na mesa, o lanche tá chegando. Então, ele passa a te fazer os sinais de eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. E a gente acha que é falta de força de vontade, mas não, é só o nosso corpo funcionando muito bem. E Neyara, e quando nós ficamos com vontade, né, o corpo sinaliza que nós precisamos comer e a gente segura para não comer porque estamos ocupados, estamos tendo uma coisa, quando a gente vai fazer a refeição, às vezes a vontade é tão grande que a gente come em demasia. É isso mesmo? É um processo, isso é uma emoção negativa. É uma fome primal.
É uma fome, porque assim, com a alimentação intuitiva, a gente passa a perceber a fome não como uma forma de regra, mas assim, a gente tem uma escala que mostra, você está com fome aqui no zero, a fome zero, aquela fome primal, que você não tem mais escolha. Quando a gente ultrapassa as vontades, os desejos do corpo, né, os sinais que o corpo te dá, de que você precisa comer naquele momento, e por algum motivo, seja como você falou, eu não podia comer naquele horário. É muito difícil que eu chegue e consiga ter escolhas. Se eu for, por exemplo, no restaurante self-service, né, que tem todas aquelas comidas maravilhosas ali, é muito difícil parar e pensar, o que meu corpo precisa comer agora? Ou conectar, mais tarde eu vou ter uma reunião, agora é meio-dia, mais tarde eu vou ter uma reunião às 2, se eu comer uma coisa muito pesada agora, eu vou ficar sonolento. É muito difícil que a gente consiga pensar e perceber o que vai ser melhor para a gente comer. Então, a gente coloca um montão de comida no prato, a gente coloca, geralmente, aquela comida que vai te dar uma energia mais rápida, mais imediata, e, como você falou, a gente vai comer desesperadamente e vai provavelmente ultrapassar o ponto da saciedade, porque a gente comeu com muita pressa, a gente comeu tentando saciar uma fome, né, uma fome primal. Então, a gente ultrapassa o ponto legal, o ponto gostoso da saciedade, fica culpada porque comeu, então tem uma questão emocional e o corpo também sente. Então vira aquela bola de neve. O corpo acumula, né? O corpo sente. E a gente tem perdido, né, a gente tem perdido essa nossa referência com a comida. E dieta não é sinônimo de autocuidado. E muitas vezes, quando a gente sente fome, a gente sente raiva porque está com fome. A nossa relação com a comida está tão adoecida que sentir fome é algo natural, deveria ser algo natural. E aí você fica lutando contra aquele sentimento, né? Eu não estou com fome, não, eu não vou comer agora. A gente não pode fazer isso com o corpo, né? E depois come pelas razões externas, por exemplo. Se eu estou brava, eu vou comer. Se eu estou ansiosa, eu vou comer. Se eu estou triste, eu vou comer. Se eu estou feliz, eu vou comer. E não são as razões certas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, das razões que nos levam a comer e fazer escolhas à mesa, igual você estava falando agora. Bom, a alimentação intuitiva, ela diz que todas as comidas, elas são moralmente iguais. Ou seja, um bolo de chocolate tem tanto valor moral quanto uma salada, certo? A gente sabe que nutricionalmente eles são diferentes, eles vão ser adequados em cada momento que a gente queira. Mas quando a gente pensa, a gente coloca a comida numa prisão, assim, isso aqui não posso comer nunca. É muito difícil que a gente consiga fazer uma escolha consciente, sabe? Então aí, é como a Rogério falou, eu não posso comer o bolo de chocolate nunca, mas quando eu tô triste, eu vou direto no bolo de chocolate. Quando eu tô feliz, Como se fosse um prêmio, né? Como se fosse um prêmio. Eu tô feliz, eu mereço. Digamos assim, você merece comer por qualquer motivo que seja. Você merece comer. Pronto. Um dos princípios da alimentação intuitiva é a permissão incondicional para comer. Qualquer coisa. Tá bem. Então, dito isso, as comidas são moralmente iguais. Quando eu estou com raiva, ou com medo, ou com tédio, ou, sei lá, sozinha, eu posso comer. Mas o que acontece se eu apenas comer e não tratar o que está me causando aquela emoção, né? O que eu preciso naquele momento, o que eu estou sentindo naquele momento, e como é que eu posso cuidar disso? Entendeu? Então, se eu usar sempre a comida como forma de lidar com uma emoção que a gente não considera positiva, como uma emoção negativa, eu vou estar sempre usando essa mesma forma, e eu não vou cuidar dessa emoção. E muitas vezes eu vou comer além do meu ponto de saciedade, além de um ponto que eu ficaria satisfeito, aí eu vou ficar com aquela emoção ruim e vou ficar me sentindo mal também, de novo. E aí vira aquela bola de neve, porque eu digo, isso nunca mais vai acontecer. Então, no outro dia eu começo a comer limpo, entre aspas, começo uma dieta, começo tudo, passo o dia morrendo de fome, chego de noite, brigo com o marido, brigo com o chefe, tenho um estresse qualquer, aí eu desconto na comida. Eu não cuido do meu corpo, eu não estou fazendo, isso não é um autocuidado, de verdade. Eu adorei o que você falou, e muitas vezes, o que a gente escuta no consultório é o seguinte, às vezes o paciente entra com bastante sobrepeso, né, e fala assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que eu estou inchando tanto, eu não como nada. E eu falo assim, não, mas aí tá errado, você tem que comer. E aí se você pergunta, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência, eu falo assim, vamos escrever
Eu sou cirurgiã vascular, mas eu gosto muito de ver no contexto que esse paciente está inserido. Você entendeu? Qual é o contexto social que ele está inserido? Está tudo bem na casa dele, nessa pessoa? Né? A profissão está bacana? Como é que ele está lidando com o home office nesse período de pandemia? E a fé? É uma pessoa que tem fé, que tem uma religião? Então, assim, eu acho que tudo isso, para mim, no consultório, é muito válido. Então, assim, não adianta eu virar e passar uma medicação que vai melhorar o edema dos membros inferiores para esse paciente, sem contextualizar essa pessoa que está ali, não é mesmo? E muitas vezes a pessoa não tem noção, porque se ela colocar no papel o que ela comeu durante o dia, ela vai ver que ela comeu, muitas vezes, igual você falou, descontou na comida, ou que passou muito tempo em jejum. Só que daí o que acontece? Desconta no final do dia, né? Também o sono, né, Rogéria? Como faz diferença na saúde geral de uma pessoa, a falta de sono. E aí a gente vem, autocuidado. Como é que está o seu autocuidado? Eu não estou fazendo minha unha. Não, mas o autocuidado não é isso. É isso que você acabou de falar. Como é que está a sua fé? Você tem meditado, se você gosta de meditação? Você tem feito qualquer tipo de atividade física? Meu Deus, eu não preciso passar 1 hora na academia. Eu posso fazer qualquer coisa, posso colocar uma música no YouTube, qualquer coisa que te dê prazer, que te faça ter uma regularidade. Como é que está a sua questão de cuidar das suas emoções também? Como é que você está utilizando os mecanismos que você tem de lidar com essas emoções? Da mesma forma que uma noiva, por exemplo, quando a gente fala sempre de emoção negativa, mas eu posso comer quando eu estou feliz, né? Uma noiva no seu casamento, depois do seu jantar, por exemplo, ela come um bolo. Ela está com fome? Talvez não. Mas ninguém vai recriminar uma noiva que está comendo um bolo. Então, a gente também... E sem fome, né? Então, a gente também não tem problema a pessoa comer quando está triste, quando está... Mas ela precisa realmente cuidar daquilo que está trazendo essa tristeza. Às vezes, ela só precisa descansar. Às vezes, ela só precisa de 5 minutos em silêncio. E não os 5 minutos indo lá na geladeira e comendo sem consciência, sem prestar atenção que está comendo. Quando ela percebe, acabou o pacote do que será, ou acabou o bolo, ou acabou qualquer coisa, e ela nem percebeu o que comeu, ela nem saboreou aquela comida. Então, se você está triste e você quer comer, faça conscientemente, faça saboreando sem culpa, que aí você vai ter a consciência de que você comeu, provavelmente você vai comer muito menos do que comeria rápido, com culpa, sabendo que essa é a última vez, que nunca mais vai acontecer isso. Não. O que aconteceu que me levou a comer? Como eu posso cuidar disso? São muitos fatores que a gente pode olhar com carinho e com autocompaixão. Nossa, e como pegar, né, por exemplo, esse paciente que vem aí, vamos supor, de anos, décadas e décadas, tentando perder peso, fazendo todas as dietas da moda, porque cada ano tem uma dieta que está, né, em voga, e fazer essa transformação, né, fazer a pessoa olhar para dentro, porque às vezes é muito difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo, né, é algo que às vezes pode assustar, não é verdade? Então, como é que você aborda esse paciente até chegar nesse ponto que ele consegue ter essa alimentação de forma intuitiva? Uma excelente pergunta, porque assim, eu fui essa pessoa. Eu fiz todos os tipos de dieta e só me trazia mais frustração. E os estudos estão aí mostrando que a dieta a longo prazo ela não funciona. A maioria dos pacientes, das pessoas que procuram alguma forma, né, de perder esse peso, elas reganham esse peso entre 1 e 5 anos e reganham o peso mais ainda do que perderam. 1/3 dessas pessoas ganham mais peso do que elas haviam perdido, e o que elas ganham é em gordura e não músculos, né? Então, assim, é bem complicada essa questão das dietas. E é a porta de entrada para os transtornos alimentares, né? Bom, como é que eu faço? O primeiro princípio da alimentação intuitiva é esse, rejeitar a mentalidade da dieta. Mas eu, nos meus atendimentos individuais, eu primeiro falo de autocompaixão. Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum se machucando, dizendo que fomos más, que fomos péssimos, que fomos burros, que a gente não consegue mesmo. Não, a gente precisa olhar para trás e ver que está todo mundo nesse momento mergulhado na cultura de dieta. Então é muito difícil que a gente não tenha se contaminado em um momento ou outro.
Às vezes a gente precisa olhar o histórico dessa pessoa em casa, como era a relação da sua mãe ou da sua avó com a comida, com o corpo, como é que você se relaciona com o seu corpo. Então, bastante abrangente essa abordagem. Mas primeiro a autocompaixão. Bom, é tudo muito novo aqui para nós, pelo menos para mim, né, esse contexto. Algumas pessoas já têm por excelência, né, pessoas tranquilas, calmas, mas eu conheço pessoas calmas e pessoas nervosas de todos os pesos, de todas as idades, de todos os pesos, né? Por que algumas pessoas têm uma facilidade maior para ganhar peso? Poderia ser essa parte de emoção, essa parte de intuição, ou biologicamente existe uma série de fatores, né? Eu acredito que não é só também eu quero, eu vou, mas só pode mudar a partir do momento em que toma a decisão, toma a consciência, né, de mudanças. Como é que dica que você dá para as pessoas que têm dificuldades de emagrecimento, as pessoas... Porque você falou uma coisa muito interessante, que é no que diz respeito a sono. O sono, a falta dele gera ansiedade. A ansiedade gera necessidade de alimentação. Com a comida gera sobrepeso, e ninguém adquire peso só para fora, né? E o ronco e a apneia é aqui na região da orofaringe. Quanto mais a gente enche, mais a gente tem deficiência para respirar. Ao dormir, se nós não respiramos bem, nós acordamos cansados, ansiosos e acaba se atirando nos alimentos, que é o principal válvula de escape. Como quebrar este ciclo, Nayara? Bom, a alimentação intuitiva, como eu falei, ela não é uma dieta, então ela não se propõe a perda de peso, ela é alinhada com uma outra abordagem, que é a saúde em todos os tamanhos. Então, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos ter comportamentos saudáveis em qualquer tamanho, sem necessariamente levar a uma perda de peso que vai ocorrer de qualquer maneira. Agora, uma questão que tu falaste muito interessante, que é a do sono. Como eu disse, o nosso cérebro, ele serve, não serve para pensar, ele serve para controlar o nosso orçamento corporal. Então ele pensa, essa pessoa, uma pessoa que dormiu mal, essa pessoa está com baixa energia. O que eu preciso? Comida. Então, muitas vezes a pessoa não está com fome, ela está com sono, ela precisa o quê? Ela precisa descansar. Por isso que é muito importante olhar para essa higiene do sono, tomar o sol da manhã, igual a gente faz com criança, com bebezinho, tomar o sol da manhã, receber os raios da manhã no olho, consegue fazer com que a pessoa reajuste o ciclo dela, né? E o cortisol, ele amanhece muito alto, então ele vai diminuindo, começa a startar o ciclo da melatonina, então vai ajustando tudo. Em 3, 4 dias, fazendo uma higiene adequada do sono, a pessoa consegue melhorar também o sono. E aí vai para aquilo que tu falaste, ela para de pensar, estou com energia baixa, preciso comer. É muito uma questão de autoconsciência. O que eu estou sentindo agora, do que eu preciso agora, como é que eu vou resolver isso que eu estou precisando. Então, uma pessoa com peso, que ocupe um corpo maior, ela pode sim ter comportamentos saudáveis, ela pode sim ter um maior autocuidado do que uma pessoa que é muito magra. E a gente não está vendo, né, os exames dessa pessoa para dizer você está saudável, você não está saudável. Então, assim, é muito, muito importante a gente frisar isso, que em qualquer tamanho de corpo que a gente tenha, seja por fatores genéticos, seja por qualquer outros fatores, até ambientais, né, e sociais, essa pessoa ela pode ter comportamentos saudáveis. O peso, ele não é um comportamento. O peso é apenas uma característica, não é? Mas o comportamento saudável ele é possível em qualquer tamanho, segundo essa abordagem. A gente aprender, né, Nayara, a ter uma relação saudável com a comida, porque hoje em dia a maior parte de nós não tem uma relação saudável com a comida, e se permitir isso sem tanto julgamento e sem tanta culpa, né? E a partir do momento que você tem uma relação saudável com a comida, daí a gente entra num ciclo
positivo, porque daí você não vai descontar na comida por conta da ansiedade, aí é natural que suas porções vão ser menores, porque você está adquirindo o quê? Presença. E uma coisa que a gente, como mãe, a gente faz tanto com as crianças e muitas vezes a gente não faz com a gente. Por exemplo, desliga a televisão. Comer com televisão ligada, você começa a comer sem prestar atenção na comida, e normalmente você come mais do que era necessário, porque você está sem foco, sem atenção àquilo que está entrando. Então, assim, vamos manter foco àquilo que está entrando, situação assim, vamos manter a presença, né? Presença quando você acorda, presença na hora que você vai comer, presença, gente, é prestar atenção, porque daí você presta atenção, você vai se sentir melhor, você vai fazer um exercício físico, vai conseguir dormir melhor. E aí, com isso, muitas vezes, sem aquela ansiedade, você consegue até perder peso, porque a sua relação com você mesmo e com a comida é uma relação saudável. Tocaste num ponto agora, as mães de bebê pequeno, às vezes. Mas eu não consigo, eu tenho que comer muito rápido, eu não consigo. Em todas as refeições. O que é o ideal? O ideal, em todas as refeições, a gente está ali, com presença, comendo sem nada na frente, sem nenhuma interferência. É muito difícil. Então, que tal em 3 momentos de uma refeição? Começa assim, pequeno, porque assim, a mentalidade de dieta é 8 ou 80, preto ou branco, né? Vamos para o cinza, vamos para o meio, vamos para o caminho do meio, vamos tentar em 3 momentos, a primeira garfada. Tô aqui saboreando a minha comida, que delícia, o bebê tá ali gritando, mas é uma garfada, a gente consegue. Aí lá pelo meio da refeição, outra, nossa, que gostoso, sentir a textura do alimento, mastigar, respirar. E aí o que você considera mais ou menos ali, tô no final do prato, mais uma. Poxa, já não está mais tão gostoso. Então, talvez seja a hora de parar. Como é que está no meu estômago? Realmente, já estou saciada. Poxa, mas ainda tem comida. E agora é um desperdício. Como é que eu faço? É um desperdício se a gente colocar para dentro. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente já jantou, né? Porque aqui já são quase 10 horas. Então, hoje fiz, era meu dia de cozinhar. Então, eu fiz aqueles, eu não sei se é taco, burrito, sei lá. Comprei aquelas tortilhas, né? Coloquei carninha, salada, uma delícia. Tava muito bom. Queijo, enrolei e tal. Tava acabando, tava faltando assim, tipo, isso. Aí eu falei, mas se eu colocar para dentro, eu não vou mais me sentir bem. Já tô satisfeita. Aí eu deixei. Sei lá, vai que amanhã eu quero, eu como, entendeu? De lanchinho. Deixei, não preciso jogar fora. Eu estou no restaurante, eu não preciso jogar fora. Eu posso embrulhar para viagem. Eu não preciso comer além da minha saciedade, além de um ponto que eu fique satisfeita mesmo. Entende? Então, assim, a gente pode ter essa atenção e a gente não tem obrigação de comer até o fim. Um prato. A gente não tem. Perfeito, né? Olha que assunto bacana que nós trouxemos para você que está aí em casa, para abrir os seus olhos, para a gente ter uma relação gostosa com a comida, porque é tão gostoso comer, né? Então, assim, não precisa ser uma relação sempre assim, de um ganha e o outro perde, a gente pode ter os dois ganhando, né? Tanto a gente quanto a comida, e de forma saudável. E é isso que a gente faz aqui no programa Papo Saudável. Traz assunto de qualidade para você que está em casa, para chamar a sua atenção, que a gente pode ter mais saúde de uma forma agradável. Neyara, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Foi maravilhoso. Eu adoro muito falar sobre esse assunto, que é a alimentação intuitiva. Eu que agradeço, eu fico mesmo muito honrada, muito feliz e muito satisfeita de que vocês tenham me ouvido, participado, perguntado. Eu fico super feliz, adoro falar sobre isso. E é um assunto que vai nos acompanhar para sempre, porque a gente vai precisar comer até o fim da vida, né? Então, que tal se essa relação com a comida for boa? Né? Uma coisa que vai nos acompanhar até o fim dos dias. Muito obrigada. Yara, você vai fazer a gente rever nossos conceitos de alimentação. Porque nós temos o hábito de ter um pedaço de alimento no prato, falar, mas e aí, eu vou guardar, mas aquele pedaço ficar guardado ali, não, acho que vou jogar fora. Mas está tão gostoso, como é que eu vou jogar fora? Sabe de uma coisa? Eu vou comer, mesmo sem precisar. Isso acontece muito, muito, muito. A gente, eu acredito que nós vamos ter um pouquinho menos de dó de alimento. Porque essa intuição, porque o bem-estar, né,
conosco, né? O beneficiado disso tudo será nós mesmos, né? A dó que temos de jogar algo para fora, jogamos para dentro, né, do estômago, e isso que geralmente, né, traz os transtornos que nós temos por aí. Prazer enorme falar com você, um prazer enorme ouvir essas palavras, essa docilidade, né, Rogéria? Que menina doce, que delícia, eu poderia passar aqui horas ouvindo essa suavidade de pessoa. Muito obrigado, um prazer enorme para nós. O prazer foi todo meu, obrigada. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Bom, minha gente, chegamos ao final de mais um programa Papo Saudável. Um programa dinâmico, agradável, feito com muito carinho para todos vocês que estão em casa. Se ainda não estão nos seguindo nas redes sociais, então nos acompanhe no Instagram, programa.papo saudável, no YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa!